sabe me dizer o que é um gênero crônica? Do que se trata? Fala sobre o quê? O que é que aborda? Bem, para vocês que têm dúvidas sobre esse assunto, podem me acompanhar, que nossa aula agora vai falar sobre isso. Então, o que é uma crônica? Bem, a gente passa ao longo do tempo pela escola, né? A gente entra no ensino fundamental, sai do ensino fundamental, entra no ensino médio, sai do ensino médio, vai para a faculdade e, de fato, a gente fica sem entender um pouco do que se trata alguns tipos de gêneros que passam ao longo dos nossos estudos, né? E durante esse tempo de estudo, nós vamos conhecendo diversos tipos de texto, uma variedade de texto, que nos dias atuais existem de muito, de uma questão de uma variedade de textos que a gente acaba até se embananando em saber identificar que textos são esses, né? Então, o primeiro passo para a gente entender um texto é a gente primeiro identificar que tipo de texto eu tenho ali. É um texto, que tipologia de texto eu trago naquele texto. Em seguida, o gênero, tá? E é isso que nós iremos falar agora. Que gênero é esse chamado crônica, ok? Então, o gênero crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa. Geralmente, ele é utilizado em meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas. Eles são muito utilizados dentro desse veículo de comunicação. Por quê? Porque eles são textos que permitem uma vida muito curta, rápida, tá? Eles não têm uma duração muito longa, tá? Geralmente, um texto curto, ele tem um prazo de vida muito curto, muito rápido. E, por isso, é a principal característica do gênero crônica, certo? Por isso que a gente identifica muito fácil ele em jornais, em revistas, em textos. Por quê? Porque ele inicia, tem um início do texto, aborda ali no meio, fala sobre o principal tema da crônica e em seguida ele tem um desfecho muito rápido, tá? Então, essa é a principal característica do gênero crônica. Entretanto, dentre as características do gênero crônica, nós temos algumas tipologias, tá? Ou seja, mas como assim? Tipologias de texto? Não é. Geralmente, dentro do gênero crônica, existem alguns tipos desse gênero crônica, tá? E aí nós vamos entender um pouco, quando a gente for falando aqui, a parte desse gênero textual. Tá? A primeira característica do gênero crônica é a linguagem dele. A linguagem dele ele é utilizada a maneira como nós nos comunicamos no dia a dia. Coisas do dia a dia, assim, muito fácil de ser compreendido, uma linguagem muito clara, muito objetiva, tá? Outra característica principal, que eu já disse a vocês anteriormente, é que o gênero crônica ele tem uma vida muito curta, muito rápida, tá? Tem uma iniciação, um meio, um fim muito rápido, ok? Então, assim, não é difícil de ser identificado, principalmente porque a linguagem que envolve o gênero crônica é uma linguagem que envolve o dia a dia, as coisas do dia a dia. Por exemplo, dê um exemplo aí, professora. Por exemplo, uma simples espinha que sai no rosto da gente. No caso das meninas e dos meninos, né? Quando sai uma espinha no rosto, vira aquela confusão, né? Então, a partir daquela espinha, que é um ato corriqueiro, né? No dia a dia de qualquer ser humano, isso aí pode virar uma história e pode ser que essa história gere aí uma confusão, um conflito, mas que tem um desfecho muito rápido, tá? Então, essa é a principal característica da crônica. Outras características da crônica é que, por exemplo,
já disse aqui. Narrativa curta, o uso da linguagem coloquial e simples, tá? A presença de poucos personagens e se houver, tá? A quantidade de personagens utilizada nesse texto, ela é muito pouca, tá? Muitas vezes nem há personagens. Então, é outra principal característica do gênero crônica. O espaço muito reduzido, aquela coisa muito, sabe, pouca ali, aquele espaço que a gente fala onde acontece a história, é bem reduzida, bem, tá? E os temas relacionados ao gênero crônica são temas que nós utilizamos no dia a dia. Qualquer coisa, uma simplicidade do dia a dia, o simples ato de acordar e dormir, dentro dessa perspectiva de linha de tempo, pode gerar uma história dentro desse gênero crônica, certo? Mas também existem os tipos de crônica. E são esses que a gente vai falar agora, tá? Que existem 3 tipos de crônica, que é a crônica jornalística, que é o que a gente vê muito nos jornais, principalmente quando envolve questões políticas, econômicas, certo? Ou algum assunto, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora é um momento que se fala muito em Covid-19, pandemia, tá? Então a gente vê muito nos jornais alguns jornalistas, né, escritores, abordando sobre esse assunto, porque virou um assunto corriqueiro, um assunto do dia a dia, tá? Então, isso aí pode se transformar numa crônica. E essa crônica, ela pode ter esse cunho jornalístico, tá? Também pode ter a crônica histórica, no caso, ela é marcada para relatar fatos ou acontecimentos históricos que aconteceu, tá? Que vem acontecendo, mas com o teor histórico, tá bom? E temos a crônica humorística, que é o que nós encontramos mais no dia a dia. Essa crônica humorística é porque vai envolver a questão do humor, tá? E onde a gente sabe que nessas histórias ela gera todo um conflito, mas logo o desfecho é realizado, tá bom? Então são esses 3 tipos de crônicas: a jornalística, a humorística e a histórica, tá certo? Então, assim, na atividade que vocês acabaram de receber, tá? Vocês vão ver aí o gênero crônica através do texto de Otto Lara Rezende, tá? O nome desse gênero, desse texto, se chama Vista Cansada. Entretanto, esta crônica, ela vai trabalhar a questão mais intimista, uma perspectiva mais voltada para o eu, para como eu me vejo, como eu me olho. Ela já é mais reflexiva, porque nós temos também esses tipos de crônica, tá? Temos essa crônica reflexiva, é onde eu trago aquela perspectiva que eu tenho sobre determinada visão de alguma coisa e sobre o meu olhar, e eu vou gerar essa crônica falando sobre essa perspectiva, que é o caso do texto que vocês estão vendo aí de Otto Lara Rezende, tá? Que é uma crônica reflexiva, onde ele traz aí a visão, né, a perspectiva de um olhar, né, um olhar voltado para o dia a dia, mas um olhar cansativo, um olhar como já perdeu a vontade de ver as coisas de outra maneira, o brilho, a vontade de querer fazer, né, o diferente. Então vocês vão perceber um pouco isso na leitura desta crônica, vocês vão gostar muito, tá certo? Então, gente, qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem estar colocando aí nos comentários abaixo. Curtam o meu canal, compartilhe, certo? E também deixe seus comentários. Qualquer dúvida, professora, eu queria uma aula sobre tal assunto, estou aqui para ajudar vocês, certo? E lá no WhatsApp também, vocês também podem estar tirando a dúvida sobre a atividade que vocês acabaram de receber, tá certo? Um forte abraço da professora Kelly e até a próxima.